você! Olá, somos alunas da Escola Técnica Estadual de Cidade Tiradentes. Estamos no terceiro módulo do curso técnico em segurança do trabalho. O nosso acidente é o Césio 137. Eu me chamo Amanda. Me chamo Isis, Laís, Mariane e Sara. É o Césio 137. O Césio 137 ele é um isótopo radioativo do elemento césio que está presente na tabela periódica. Lembrando que isótopos são os átomos que possuem o mesmo número de prótons que os elementos da tabela periódica. Mas eles são de espécies distintas do elemento original e eles são diferenciados somente por causa do seu número de massa e o número de nêutrons. No caso do Césio 137, o seu número atômico, que é o número de prótons no núcleo, é igual a 55 e o seu número de nêutrons é 82. A soma desses dois números é 137, que é de onde vem a nomenclatura. E essa nomenclatura é igual ao seu número de massa. Ele é um elemento extremamente perigoso para o ser humano, porque ele é radioativo, pode afetar as células e os tecidos do organismo humano. Garota, sem conversa, pode vir uma aqui pra frente. Vai você. Ai, tem que prestar atenção. História. Ocorreu dia 13 de setembro de 1987, em Goiânia, Goiás. Bom, o que aconteceu? Uma empresa, um centro de tratamento de câncer, deixaram um aparelho radioativo abandonado e 2 catadores de lixo se interessaram para vender e conseguir o dinheiro. Eles vendendo, levaram para sua casa esse aparelho, não sabiam que tinha radiação e que podiam acabar com a vida deles, tanto com a vida deles quanto da família e dos amigos. Após eles levarem para casa, eles abriram a máquina, viram que tinha um pozinho azul, que à noite ele ficava um verde azulado. Esse pozinho azul todos se interessaram, vizinhos foram ver esse pozinho azul. Um dos catadores de lixo, o irmão deles, que estava na sua casa, levou para sua casa. Colocou esse pozinho em cima da sua mesa ao jantar. Sua filha, e todos comeram ingerindo esse pó. Sua filha, Leide das Neves, ela comeu um pão com um pouquinho desse pó. Um mês depois, ela veio a falecer. A mulher de um dos catadores de lixo percebeu que o que estava dando era o pó que estava dando problemas nos seus organismos e foi de ônibus levar para a vigilância sanitária. Bem-vinda mais uma aula. Muito obrigada. Dia de aprender. Consequências. Muitas das pessoas começaram a ter os principais sintomas, que foi vômitos, náuseas, tonturas, diarreias, bolhas e deformações nos seus corpos. Muitos dos sobreviventes também acabou tendo a doença de câncer, hipertensão e distúrbios variados. aí o brilho, né? A cidade até hoje tem. E quais foram os fatores de risco desse acidente? Um dos fatores principais de riscos são esses que estão aí: o descarte, exposição, a falta de sinalização e a ausência de fiscalização. Se tivesse feito o descarte da maneira correta e tido pelo menos a sinalização, já seria uma maneira de evitar esses riscos e a exposição dos catadores de lixo juntamente com as pessoas que tiveram um contato com o césio, essa substância que é extremamente perigosa. E nessa ausência da fiscalização, auxiliou também na expansão desse problema. Mas o que aconteceu depois? A atuação das autoridades.
Toda essa amostra do Césio, ela deveria ter sido monitorada por órgãos oficiais, ou seja, deveria ter tido um controle sobre a substância radioativa, dando uma destinação correta. Se tivesse um técnico em segurança do trabalho, ele faria essa intermediação, avisando e contribuindo para a fiscalização, a sinalização e assim por diante. E quais são as legislações aplicáveis? As NRs, ou seja, as normas regulamentadoras, elas acabam entrando de maneira superficial no caso do acidente do Césio 137. A primeira NR é a NR15, que é onde ela cita um órgão especial de energia nuclear, que será falado mais adiante. E a NR25, que no caso é os resíduos industriais, eles entram no caso de uso de radiação ionizante. E segundo o item dessa norma 25.3.3, os resíduos radioativos devem ser dispostos com o conhecimento de entidades especializadas, novamente citando um órgão de energia nuclear. Esse órgão ele é chamado de CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear. É uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, a MC-TIC. Esse órgão estabelece normas e regulamentos em radioproteção, responsável por regular, licenciar e fiscalizar o uso de energia nuclear, sempre buscando a segurança na operação dos materiais e equipamentos radioativos. A CNEM e o acidente Césio. Após completar 30 anos do acontecimento, o chefe de rejeitos radioativos da CNEM, o Walter Mendes Ferreira, ele foi homenageado, pois ele era físico na época do acidente e ele foi o responsável por identificar a ocorrência do acidente com o equipamento que detecta radioatividade e acionou autoridades que deslocou para Goiânia técnicos especializados na área nuclear, mais especificamente na radiação ionizante. Como já havia sido falado, o descarte deveria ser feito de maneira correta, com os órgãos da CNEM sendo avisados, com o intuito de prevenir a propagação do Césio 137. Como a cidade ficou? Primeiramente, ela ficou totalmente contaminada, tanto é que as pessoas que foram a óbito, elas foram enterradas em caixões de chumbo para tentar bloquear a radiação ionizante. Os seus imóveis tiveram seus valores reduzidos, por conta que muitas pessoas estavam com medo e se deslocaram, saíram das suas terras natais para outras terras. A população passou por discriminação, porque entre eles havia a questão do preconceito e do preconceito. Ambos tinham medo, uma das outras, aquele receio de ficar contaminado. E ainda hoje são desenvolvidas enfermidades. Há relatos de pessoas que falam que o governo ele auxiliou com remédios caríssimos, porém hoje em dia tem essa precariedade de que não se tem mais. E a gente não pode esquecer que ainda assim, atualmente, as pessoas vivem em locais proibidos, tanto é que Goiânia, muitas das vezes, não é um local escolhido para turismo ou viagens, porque há esse receio, há esse preconceito que foi instalado há anos. O acidente ele poderia ter sido evitado, sim, se uma agência, se um órgão, uma entidade do governo estivesse ciente que aquele centro de tratamento de câncer seria desativado, que suas máquinas e equipamentos seriam descartados. O lugar dessas máquinas e equipamentos não são em aterros, não é em aterro que você vai descartar uma máquina. Tem todo um processo para que a natureza e as pessoas que vivem ali naquele local não sejam afetadas. É um acidente que até os dias atuais tem marcas, é até comparado com um acidente que aconteceu em Chernobyl. E vemos que se tivessem seguido todas as regras e leis impostas, esse acidente teria sido evitado, por conta de que um descarte, uma desatenção, um detalhezinho que esquecemos de cumprir pode ocorrer num acidente grave, e foi o que aconteceu do Césio 137.
E muitas das vezes o TST, no caso nós, a gente acaba trabalhando nessas questões. Sim, na questão da prevenção e da segurança, em todos os âmbitos. Tchau!